Atos 15, alguns discípulos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles se subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se dirigiram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então o presbitério se reúne. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Disse o Senhor, que faz estas coisas como conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impormos maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demorou-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração e entendimento, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No nosso estudo, aqui sobre crescimento integral, nós estamos aqui na lição de número 13, a família de Deus, e chegamos aqui no final, na página 103, falando sobre modelos de governo eclesiástico e princípios essenciais em comum. Então, modelos que as igrejas adotam, no governo, cada um na sua particularidade. E vamos, para quem talvez não sabe, descobrir qual que é o modelo de governo da nossa igreja. Você sabe qual que é o modelo de governo da nossa igreja? Da Igreja Presbiteriana do Brasil? Então, vamos aqui a leitura. Você vê que o capítulo 15 de Atos está falando do presbitério reunido aí para decidir uma questão. E a questão aqui era que havia lá um pessoal que estava perturbando, os irmãos, dizendo que aqueles que tinham se convertido tinham que circuncidar, Tinha que passar pela circuncisão e guardar a lei de Moisés, senão eles não poderiam ser salvos, Olha o versículo 1 aí, do capítulo 15. Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha que heresia terrível, Então a salvação não era mais pela graça, mas pela guardar lá a circuncisão, querendo que aqueles que não eram judeus, gentios, tinham que circuncidar para poder ser salvos. E a confusão foi tão grande, a perturbação foi tão grande desses indivíduos aí, que teve que reunir então os apóstolos, os profetas, os presbíteros, para resolver essa questão, que estava perturbando a igreja. É assim que faz as heresias, As heresias no meio do povo de Deus é uma perturbação, E aqui, uma heresia perigosa, estava tirando a salvação pela graça e colocando a salvação pelas obras, Então, se você tem aí o livro, se você não quiser acompanhar, tem uns livros ali. Página 103 fala assim: de um modo geral, existem 3 tipos de sistema de governo adotados nas igrejas evangélicas. Quais são os 3 tipos? Primeiro, o sistema congregacional, onde o poder das decisões reside na Assembleia dos membros. O outro é o sistema episcopal, onde o poder das decisões concentra-se no líder.
geralmente denominado bispo ou presidente da igreja. O sistema representativo ou presbiterial, onde o poder das decisões é delegado aos presbíteros eleitos pela comunidade, que é o nosso caso, né? Então, pegou aí os 3 tipos, né, de governo adotado pelas igrejas. Primeiro, congregacional, onde toda a Assembleia decide junto, reúne. A Igreja Batista adota esse modelo de governo, né? Tomar decisão, reúne toda a igreja e todos dão a sua opinião. O outro modelo é o episcopal. Uma pessoa toma decisão, né? Mais ou menos o tipo do Papa, né? O Papa falou e aí está decidido, né? Ou o presidente, o bispo lá da igreja que toma as decisões, que manda e desmanda. E tem um modelo representativo, que nós elegemos pessoas para que nos represente, né? É tipo o que nós vamos fazer nas eleições que fazemos, né? Elegemos as pessoas, os vereadores, os prefeitos, os deputados, para nos representar, né? Fazer as leis e governar. E assim a igreja elege os presbíteros para que estes possam então tratar das coisas concernentes ao governo, à administração da igreja e a parte da doutrinária também, né? E aí as decisões, por exemplo, como compra e venda de imóveis, aí já reúne a Assembleia, né? Para que, aí não é só, ou também no caso de eleição, né, de pastor, né? Aí a Assembleia se reúne também, né? Não é só decisão dos presbíteros. A não ser quando é por um ano só o conselho pode convidar o pastor a continuar, mas aí é só por um ano, né? Para eleger mais de um ano, de 2 a mais anos, tem que reunir a Assembleia da Igreja para que seja eleito se vai pastor, quantos anos e outros candidatos, né? Quem vai também estar sendo escolhido pela Assembleia da Igreja. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então, as denominações congregacionais é comum a existência de convenções e alianças que mantêm um nível de convivência e trabalho mútuo entre aquelas igrejas que professam os mesmos valores e sistemas. Contudo, a ingerência dessas estruturas sobre a igreja local geralmente é pequena. Prevalece sempre o princípio da autonomia e poder quase absoluto do conjunto dos membros locais nas decisões internas. Então, o sistema congregacional, a igreja, né, tem o poder de decidir, e aí a outra igreja, né, não pode interferir, né? Por exemplo, se uma batista decidiu tem a administração local, é soberana, né? É claro que tem o conselho das igrejas, né? Em questões doutrinárias pode advertir, mas não tem poder sobre a igreja local, né? É a igreja local que tem o poder das decisões, a congregação. O contexto das igrejas episcopais é bem distinto. Há uma influência bem mais direta e objetiva dos líderes dentro da hierarquia sobre a comunidade local. Decisões como a permanência de vínculo pastoral, aquisição ou venda de patrimônio, a priori, são dos líderes, bispos, é o título usual mais comum, né?
Então, o presidente da igreja, geralmente, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Tem lá o presidente, então ele que tira, que manda o pastor, que, né, tem essa decisão sobre os pastores, né? O presidente, como se diz, governa o campo, né? Ele é quem manda. Agora, a comunidade, debaixo de um sistema representativo, outorgam aos concílios a maior parte da autoridade decisória. Elegem seus representantes, que por sua vez elegem entre si representantes que irão formar concílios acima da igreja local. Geralmente essas igrejas nominam seus representantes pelos títulos de presbíteros. Então, como nós fazemos aqui? Tem o conselho local, os presbíteros, pastores e os presbíteros. Depois tem o presbitério, que é a reunião dos presbíteros mais os pastores das igrejas, né? Por exemplo, nossa igreja, nós fazemos parte do presbitério de Goiânia, né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui as igrejas a qual nós formamos o nosso presbitério, juntamente com as congregações, né? Nós temos a primeira igreja de Goiânia, lá na 68, a igreja do Balneário, tem a capela, que hoje é a congregação, tem, que é lá em Goiânia também, a congregação do Balneário, que é em Santo Antônio, tem Pontalina, Cromínia, aí tem a congregação de Cromínia, que é em Edéia, tem também a igreja do Parque Real, a igreja da Cidade Livre, a igreja que organizou tem pouco tempo agora, Veiga Jardim, e acho que são essas, né? A Morrinhos não faz parte, é de outro presbitério, Goiás também de outro presbitério, Jardim Goiás. Então, essas formam as igrejas. E aí cada igreja tem os seus presbíteros, deve mandar pelo menos um representante para a reunião do presbitério, que tem a reunião ordinária uma vez por ano e tem as reuniões extraordinárias, né? Que pode acontecer várias reuniões durante o ano. Juntamente com um presbítero e um pastor de cada igreja formam então a reunião do presbitério. Que a reunião ordinária do presbitério acontece uma vez no ano. Aí vem acima do presbitério, tem um sínodo. O sínodo, que é a reunião dos representantes dos presbitérios, né? Então, cada presbitério elege os presbíteros e os pastores que vão fazer parte do sínodo, né? Por exemplo, em Goiânia, se eu não me engano, nós temos pelo menos 6 presbitérios e agora tem parece que o sínodo também organizou o sínodo de Anápolis com 3 presbitérios, né? Então, aí acima do sínodo nós temos o que é chamado de Supremo Concílio, que cada igreja ou cada presbitério, né, envia os seus representantes também para a reunião do Supremo Concílio, que é feita de 4 em 4 anos. Tem o sínodo, reúne de 2 em 2 anos, a reunião ordinária. E pode ter as extraordinárias também, mas de 2 em 2 anos a ordinária. E o Supremo Concílio, que é a reunião geral de todos os presbitérios do Brasil todo, reúne de 4 em 4 anos, a reunião ordinária, e tem as extraordinárias que pode reunir também quantas vezes necessário for, né? E aí, essa não tem um local, às vezes a pessoa pensa, onde é que é a sede da igreja?
A igreja presbiteriana não tem um local onde é a sede da igreja de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, não. Qualquer lugar pode se reunir o presbitério, ou o sínodo, ou o Supremo Concílio. Qualquer parte do Brasil, né, desde que tenha condições para comportar reunião, né? Então, e detalhe, no presbitério não só o pastor que tem a diretoria, mas os presbíteros também podem ser eleitos. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e tesoureiro. Então, tanto pastor como presbíteros podem ser eleitos, né? Mesma coisa no sínodo e mesma coisa no Supremo Concílio. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, já teve um presbítero que era o presidente nacional, né, da igreja. Atualmente, vocês sabem quem é o nosso presidente da Igreja Presbiteriana no Brasil? Já está no 4º mandato, se não me engano, né? Que é de 4 em 4 anos. Alberto Brasileiro, ore pela vida do nosso pastor Alberto Brasileiro, que é de Minas Gerais, patrocínio, né? Então, é o atual presidente do Supremo Concílio. E do sínodo, alguém sabe quem é o presidente do sínodo da nossa igreja? Aqui, no caso do presbitério de Goiânia, né? Pastor Saulo, que é também o diretor do seminário Saulo Carvalho, né? Diretor do seminário em Goiânia. Ele é o presidente. E falando nisso, orem pela vida do pastor Saulo, pela filha também, né? A Priscila está lutando também contra o câncer. Lembre, né, deles nas suas orações. E o presidente do nosso presbitério, que é eleito, todo ano é eleito, né? Do Supremo Concílio de 4 em 4 anos, o sínodo de 2 em 2 anos, o presbitério de 1 em 1 ano, né? Todo ano. Então, o presidente do nosso presbitério atualmente é o pastor Marcos Nas, né? Que é pastor na primeira igreja. Foi um bom tempo, vários anos, pastor Elber, né? Que ele era pastor lá na capela. Não tem aquela igreja chamada de capela em Goiânia, feita de tijolinho, né? A fachada dela toda de tijolinho, ali que é a capela presbiteriana. Então, foi vários anos presidente, pode ser eleito, né? Vários. E agora, atualmente, o pastor Marcos. Todo ano é feita, então, a eleição, né? Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e a tesouraria. Orem, né? Pelos nossos irmãos, pastores, presbíteros, né? Inclusive, o tesoureiro hoje do presbitério é um presbítero, né? É presbítero lá na igreja do Balneário, né? Minha Ponte. Não, era ele, não, agora é o Paulo, não, mudou, é presbítero também, mas é do Parque Real, que é o tesoureiro do presbitério. Presbítero Paulo, lá na IPB do Parque Real. Muito bem. Então, a função da existência de várias comunidades independentes tem sido comum o surgimento de alguns modelos híbridos, né? Mais moderados ou mais radicalizados conforme o contexto específico. Talvez seja muito interessante perguntar quais as características mais fortes do sistema de governo de sua comunidade local, para que você exerça no Senhor sua submissão espiritual aos seus líderes. Não obstante, estas várias denominações conservam entre si alguns princípios fundamentais que as caracterizam como igrejas evangélicas, né? Então, sistemas de governos diferentes, mas
no que diz respeito à doutrina, para que seja realmente uma igreja verdadeiramente evangélica, tem algumas doutrinas aí essenciais, né? Senão é seita, senão não é igreja evangélica verdadeira, né? Primeiro, a Bíblia como a única regra de fé e prática, sendo a palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente aos cristãos. Esse é um princípio fundamental. Não dá para ter a Bíblia e outro livro, a Bíblia e a tradição da igreja, a Bíblia e a palavra do bispo, não. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo princípio doutrinário, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nós também cremos como igreja verdadeiramente evangélica, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. A igreja que não acredita nisso, então não é igreja, é seita. 3. Jesus como único Salvador e intercessor entre Deus e os homens. Esse é o princípio fundamental. Não tem outro intercessor, intercessora, não. É só Cristo. O único intercessor entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5, né? Salvador e intercessor. Quarto princípio doutrinário. A igreja única e verdadeira, como sendo o conjunto daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, espalhados em todo o mundo e presentes nessas diversas denominações. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. É isso que nós cremos também. Por mais que tenha denominações, mas só tem uma igreja de Jesus, né? Em todo mundo, reunindo todo o povo de Deus em toda a face da terra, né? Única e verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? À luz dessas verdades elementares, as marcas que evidenciam a veracidade de um grupo que se intitula de seguidores de Jesus são, primeiro, a busca pela fidelidade à palavra de Deus, sem outras fontes que neguem o papel único das Escrituras. Então, isso evidencia os seguidores de Cristo, né? A busca pela palavra de Deus como única regra de fé e prática. 2. A fiel aplicação dos sacramentos instituídos por Jesus. Então, nós realizamos o batismo e a Santa Ceia como Jesus Cristo disse para ser feito. Não é do jeito que a gente vai inventar e fazer do jeito nosso, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Não, tem que ser do jeito que Jesus falou, com a motivação certa, com as pessoas certas, para ministrar conforme a Bíblia ensina e da maneira correta, né? Por isso nós ministramos o pão e o vinho ou o suco de uva, né? Para os fiéis, né? E não só um ou outro. Nós tem que ser administrado como e o sacramento do batismo não salva. Nós não cremos na salvação pelo batismo, porque a salvação é por Jesus Cristo, pela conversão. Jesus batiza com o Espírito Santo, convertendo nosso coração, mas o batismo da água não tem poder de salvar ninguém, né? Não tem poder de transformar uma pessoa de pagão em cristão. Né? Se não houver conversão, não houve salvação. Por mais que derrama água na cabeça, mergulha dentro da piscina, não, isso aí não vai salvar. A água não lava pecado, o que lava pecado é o sangue de Jesus. E a Santa Ceia não é um sacrifício, né, que nós realizamos. Jesus já foi sacrificado lá na cruz de uma vez por todas. A Santa Ceia é esse memorial que nós fazemos, conforme o Senhor nos ensina, onde Jesus está presente espiritualmente, e o pão vai continuar sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas a presença de Jesus está conosco espiritualmente, alimentando o seu povo, né? É assim que nós cremos, e deve participar todo que foi batizado, está em comunhão com o Senhor,
a igreja de Cristo deve participar da Santa Ceia, né? E a ceia também não tem poder de salvar, mas ela pela graça de Deus, somos alimentados e santificados, né? E também, um terceiro elemento que das marcas que evidencia a veracidade de um grupo, como sendo seguidores de Cristo, é o zelo pela disciplina bíblica e o testemunho do Evangelho, a fim de manter a essência da nossa fé. Então, zelo pela santidade da igreja. É por isso que é feita a disciplina, é por isso que os crentes são disciplinados quando no pecado, né, precisam ser corrigidos. Aí tem vários níveis de disciplina, né? A própria exortação ao irmão já é uma disciplina. Na coisa pecados mais graves, aí chega ao ponto de ter uma disciplina mais forte, né? Não poder participar da ceia, até que mostre realmente verdadeiro arrependimento e assim chega até a exclusão, quando não há arrependimento, né? Mas toda disciplina tem o objetivo de levar o pecador ao arrependimento e à restauração, né? Esse é o objetivo, para que a igreja seja santificada, não viva no pecado, né? Porque se vivermos no pecado, nós estamos fora da vontade de Deus e entristecendo o Espírito Santo. E assim nós não podemos viver como igreja. Então, essa é outra marca da verdadeira igreja, é a disciplina bíblica, né? Então, essas três marcas aqui. A fiel pregação da palavra de Deus, a fiel aplicação dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, e o zelo pela disciplina bíblica, né? Pela santidade da igreja. Os grupos que negam tais princípios e não evidenciam tais marcas não podem ser considerados igreja evangélica, pois apresentam um evangelho, entre aspas, diferente e divergem do evangelho de Cristo. Sobre isso, a própria palavra de Deus diz, né, conforme Gálatas 1:8 fala assim: ainda que nós, ou anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, Paulo dizendo à igreja, aos Gálatas, né? Mesmo que um anjo viesse pregar um outro evangelho, seja considerado que não é contra, que não está de acordo com a palavra de Deus, seja considerado maldito. Porque a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Amém? Você não tem que seguir palavra de homem, a palavra do pastor e do padre, ou seja, quem quer que seja. Você tem que seguir a palavra de Deus. Se o pastor estiver de acordo com a palavra de Deus, ótimo, glória a Deus, siga. Se não, sai fora. Né? Nós seguimos as Escrituras Sagradas. Amém? Então, resumindo, entendeu qual que é o sistema de governo da sua igreja? Representativo, né? Tem um episcopal, um líder só, tem um congregacional, a congregação decide, e tem um representativo que somos nós, né? E aí nós vimos as doutrinas essenciais, das quais nós não podemos jamais abrir mão delas, né? As Escrituras como nossa única regra de fé e prática, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? As marcas de uma verdadeira igreja, que é a administração, a pregação fiel das Escrituras, a administração fiel dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e o zelo pela disciplina bíblica, né? Também, dentre as doutrinas essenciais, nós temos aqui Jesus como nosso único
e suficiente Salvador, não tem outro intercessor ou intercessora, só Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E a igreja de Jesus é uma só, né? Amém? Você faz parte da igreja de Jesus? Então, louvado seja Deus. A igreja presbiteriana não é uma igreja perfeita, como não existe igreja perfeita, mas eu amo a nossa igreja, né? Seu sistema de governo, sua fiel exposição da palavra de Deus, né? Esse zelo pelas Escrituras, e que nós também sejamos zelosos na evangelização, no discipulado, né? Para que possamos cada dia mais ser uma igreja que faça diferença na nossa cidade, nosso estado, nosso país, né? Em nome de Jesus. Oremos por isso. Deus querido, Deus maravilhoso, te louvamos, meu Deus, por participar, fazermos parte como membros da tua igreja. Não apenas uma instituição, mas um organismo, um corpo de Cristo. Ó Deus, porque o Senhor nos chamou para o Senhor, e que assim possamos viver, ó Deus, sendo um povo cheio do Espírito Santo, vivendo de acordo com a tua palavra, amando a tua palavra como nossa única regra de fé e prática, amando ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ó Deus, amando as doutrinas bíblicas como do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, ó Deus, amando a tua igreja que é coluna e baluarte da verdade, e que nós sejamos, ó Deus, uma igreja que zela pela palavra, fiel pregação da palavra, pelos sacramentos, a administração correta dos sacramentos e também pela disciplina, para que possamos, ó Deus, crescer uma igreja saudável, santificada pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, os presbitérios, abençoa os conselhos, os presbíteros, os pastores. Abençoa, Deus, toda a igreja, ó Pai, no Brasil e no mundo, não só a igreja presbiteriana, mas todas as igrejas do Senhor, ó Pai, que possamos crescer na unidade do corpo de Cristo, ó Pai. Possamos preservar ó Deus, e ser aperfeiçoados na unidade que o Senhor criou, ó Deus, e que possamos assim crescermos como igreja, ó Deus, como um só corpo, o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.